Eu quero entrar num texto bíblico que é muito polêmico. Malaquias 3:10. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz os seus exércitos, em que eu vos abrir janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. O que significa mantimento? O que significa dízimo na lei mosaica? Significa alimento, comida, não é dinheiro, não. Muitos pegam essa palavra e torcem, não é isso. Mas alguém diz assim, mas o dízimo também ele está escrito no Novo Testamento. Mateus capítulo 23. Jesus Cristo ele estava debaixo da lei. Lucas capítulo 2, versículo 21, ele foi circuncidado e apresentado no templo ao 8º dia de nascimento. Então ele estava sujeito a guardar a lei. Ele, como testador, ainda não estava vivo, começando o seu ministério. Ele não podia abolir o dízimo, mas quando ele derramou sangue na cruz do Calvário, estabeleceu um novo conceito, a nova aliança através de Cristo. Quando rasgando o véu no templo ali do sacerdote, o véu não foi rasgado no palácio de Herodes, não. O véu foi rasgado no templo, aonde o sacerdote levítico ali prestava culto a Deus. Então o véu rasgou de cima a baixo, colocando fim no sistema e entrando agora a graça na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra diz aqui, na lei, nos dias da lei da colheita, da plantação, dos animais, traz esse dízimo à casa do tesouro. A casa do tesouro era o templo, e o sacerdote tinha a ordem da parte de Deus, da lei mosaica, para estabelecer ali as colheitas dos dízimos, para que os levíticos, para que ele próprio sacerdote, sobre os estrangeiros, órfãos e viúvos, viesse a comer desses dízimos. Dízimo, ela nunca foi dinheiro, para que venha a maior abastança. Quando alguém plantava uma colheita, e agora ele estava ordenado a dar os 10%, para que os levíticos, órfãos e estrangeiros levitas, comessem, aleluia, dos dízimos. Então ele tomava conta ali, mas chegou um tempo que eles estavam desviando esse dízimo. Nós podemos ver em Neemias capítulo 10, 13 e versículo 10, que diz assim, a palavra do Senhor, que Neemias, ele foi chamado para resolver essa questão. Muitos estavam desviando os dízimos ali, e os levitas estavam passando necessidade, voltando para o antigo trabalho do campo. Ele estabeleceu ordem, pegou os sacerdotes que desviavam, roubavam o dízimo, e colocou pessoas sinceras na direção. Nós podemos observar que hoje eles pregam o dízimo de forma errada. Números capítulo 20, 18 e 12, nós vamos ler aqui em Número sobre a respeito de como que era o dízimo no tempo da lei mosaica. Vamos ler principalmente aqui, primeiramente, onde eu abri aqui, Deuteronômio capítulo 26 e versículo 30, que diz assim, Deuteronômio 26 e versículo 12, que diz assim, Velho Testamento, quando acabarem de dizimar todos os dízimos da sua novidade, ou seja, da sua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, dará aos estrangeiros, dará aos órfãos, à viúva, para que comam dentro das suas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus, tirai o que é consagrado de minha casa e dai também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, conforme todos os seus mandamentos que vos tenho ordenado, e não traspassei dos meus mandamentos, e nem dele vos esquecer. Mas quando nós lemos aqui, muitos têm falado, mas o dízimo, ele está também no Novo Testamento. Não entende o que Jesus estava dizendo ali, no Novo Testamento 23 de Mateus, que diz assim, Deus falando ali para os escribas e fariseus, se você é judeu, se você é da tribo levítica, se você é sacerdote, dê o dízimo, mas cumpra tudo que está aqui na lei. Agora, se você não é judeu,
então você é brasileiro, então você não pode exigir que alguém dê esse dízimo, não. Você não pode coagir a ninguém. Aleluia. Diz assim 23 de Mateus, diz o seguinte, a palavra de Deus: ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, pois que dizimai a hortelã, o endro, o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas e não omitir aquela. Condutores cegos, que como mosquito engole camelo. Aqui está dizendo o seguinte, que Jesus Cristo estava debaixo da lei. Ele nasceu debaixo da lei. Ainda não chegaram o tempo de cumprir o tempo determinado para abolir a lei através da nova aliança, do Novo Testamento, através dele. Então agora ele não foi contra os judeus, porque se os judeus era doutrina que eles tinham que fazer isso, mas não só os dízimos, como a misericórdia, o amor, a caridade, a benignidade, a santidade. E ele desprezava o mais importante da lei, que era o amor ao próximo, a misericórdia, que está também no velho, está também na graça. Isso Jesus não aboliu. A santidade, o amor, a benignidade, a mansidão. Jesus não aboliu isso da lei, não. Ele aboliu o sistema, as ordenanças da lei, os estatutos sábado, que foi abolido por Cristo. A cerimônia da Páscoa foi abolido para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que é cristão, que está em Jesus Cristo, para ele está abolido, porque agora ele crê em Jesus Cristo, aleluia. Ele não crê nas leis contínuas de Moisés, porque ele não é judeu, mas a santidade, o amor, a verdade, a benignidade, honra ao próximo, honrar pai e mãe, isso Jesus também não aboliu. É preciso que aqueles que leem a Bíblia entendam isso. E a lei de Moisés, ela foi escrita para os judeus, não foi escrita para o romano, não foi escrito para a Líbia, para o Sírio, foi escrito para o judeu, lei judaica. E Jesus, um dia na cruz do Calvário, ele aboliu essa lei. E nós que hoje somos brasileiros, a lei judaica foi feita para nós um ponto de interrogação. Podemos observar também Lucas, capítulos 20, versículos 24 e 25, a qual muitos distorcem a palavra de Deus, os falsos mestres. Lucas, capítulo 26, 20, 25 e 26 do livro de... Nós temos que mostrar onde está escrito realmente, aleluia, a palavra de Deus, que muitos se confundem com isto. Lucas capítulo 20 e versículo 25 e 26. Disseram então, 23, entendendo ele a sua astúcia, disse-lhe, Jesus entendendo a astúcia, Jesus entendendo as astúcias dos fariseus, que queria pegar ele no erro, disse, entendendo Jesus a astúcia, disse-lhe, por que me tentais? Mostrai-me uma moeda, de quem tem a imagem, a inscrição. E respondendo, ele disse, de César. Irmão, de César é dinheiro, de César é imposto, tributo. De Deus será que é dinheiro? Deus é Espírito. E o verdadeiro adorador importa que o adore em Espírito e verdade. Deus é Espírito, não se dá dinheiro para Deus, não. Irmão, se alguém não entendesse a palavra de Deus e fosse leigo da palavra de Deus, pela lógica, ele ia entender que Deus não precisa de dinheiro. Deus é Espírito, importa que esses tais o adorem em Espírito e verdade. O que é de Deus, o que é de César? De César é dinheiro, é imposto hoje naquele tempo. E o que é de Deus? Temor e honra. Vamos ler aqui, irmão, para nós entendermos a palavra de Deus. Aqueles que não conhecem, às vezes é crente há muito tempo e não conhece essas coisas, porque não lê. O erro do crente hoje é não examinar a Escritura. 5:39 de João está escrito, aleluia, Malaquias. Vamos ler aqui Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Vamos ver o que é de Deus. De César nós sabemos quem que é. Do governo hoje atual nós sabemos que é dinheiro, pagamento de imposto, de água e luz. Agora vamos ver o que é realmente de Deus. Alguém acha que é dinheiro, muito ensina isso aí. Fala, mas
de Deus é dízimo. Mas dízimo o que é? Não é dinheiro? Não o dízimo da lei mosaica, que não era, nunca foi. Mas o que é hoje o dízimo? Não é dízimo. Isso que chamam de dízimo é dinheiro mesmo. Malaquias, capítulo 2, capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, o servo honra seu senhor. E se eu sou pai, disse Deus, aonde está a minha honra? E se eu sou senhor, aonde está o meu temor? Honrar Deus significa o quê? Reconhecer que Ele é o único Deus, que não existe outro Deus não. Então não adianta ficar se prostrando diante de imagem de escultura não. Essa é a honra que Deus quer, aleluia. E o temor, guardar os seus mandamentos. Não é dinheiro não. Crente precisa estudar a Bíblia e ler, conhecer a palavra, porque está cheio de mercenário aí que está enganando. Pessoas que pedem sabedoria a Deus e usam essa sabedoria para empregar do lado errado, ensinando aqueles que não têm sabedoria porque não buscam. Eu sempre digo que o professor é o Espírito Santo por excelência. Se eu falo da palavra de Deus, eu tenho que mostrar onde está escrito. E se eu falo logo, essa palavra não é minha, é de Deus. Se fosse minha, não valia nada. Certa vez alguém falou assim, os fariseus e escribas, que sempre estava querendo pegar Jesus numa falha para condená-lo. Diz assim: que autoridade que o Senhor cura? Que autoridade? Da onde vem essa autoridade de curar, de repreender doenças? Ele diz assim: olha, eu vou responder, mas primeiro me responda uma coisa: de quem é o batismo? É de João ou de Deus? Eles não souberam responder. Jesus também, ele falou: também não vou dizer com que autoridade eu faço isso. Procure examinar, ler, buscar em Deus, aí você vai saber disso. E disse para ele assim: olha, se é de João o batismo, não tem valor, porque João não tinha poder para perdoar pecado. O batismo é de Deus, só Ele pode perdoar pecado, ninguém mais pode fazer isso. Mas também nós podemos observar no Novo Testamento, Hebreus, a qual muitos falam: mas está em Hebreus também. E tem pegado muitos crentes que não leem a Bíblia, e se lê essa parte, não procura examinar, não procura parar para pensar, para estudar o que significa. Lê o texto, pega versículo isolado, tem que ler o texto para entender, tem que entender o contexto. E eu digo muito mais, tem que conhecer a Bíblia toda, e tem que examinar. Por muitos anos, muito tempo, buscando o grande professor, cujo nome é o Espírito Santo por excelência. Hebreus capítulo 7 de Hebreus, versículo 5. Não é eu que estou dizendo não, é o que está escrito na palavra de Deus. Se quiser ficar bravo comigo, está ficando bravo contra a palavra. Ficar bravo comigo não acontece nada, mas se ficar contra Deus, aí sim é um problema. A não ser que haja um arrependimento, uma humilhação, para que Deus venha perdoá-lo das suas palavras torpes. Hebreus capítulo 7, versículo 4 diz assim: 5. E os que dentre dos filhos de Levi, Novo Testamento capítulo 7, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem. Ordem de quem? De Deus, passado para Moisés, segundo a lei de quem? A lei de Moisés, a lei judaica, judaísmo, que é a mesma coisa. Segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Quem são o povo? As 11 tribos de Israel e do povo em geral, isto é, os seus irmãos, ainda que tenha saído do nome de Abraão. O sacerdote levítico, somente da tribo dos levíticos, que tinha ordem de ser sacerdote, de administrar os dízimos no templo. Nenhuma outra tribo tinha esta ordem de fazer isso. Somente a tribo dos levíticos, onde foi levantado o sacerdote. E Deus ensinava-os acerca da lei que Deus colocara para Moisés administrar. Agora, se eles foram sacerdotes, já naquele tempo, só os levíticos, e só eles poderiam ser sacerdotes, só eles podiam tomar os dízimos do povo.
E eu pergunto hoje, será que tem algum sacerdote hoje da tribo levítica? Você é brasileiro, você é judeu, você é sacerdote, você tem ordem de Deus para fazer isso? Somente eles tinham essas ordens de fazer isso. Hoje ninguém é sacerdote na ordem levítica. Hoje ninguém, aqui no nosso país não tem um judeu que está hoje administrando as igrejas acerca como sacerdote. Então não pode fazer isso. Não pode exigir, não pode coagir a fazer isso aí. Abraão, ele deu o dízimo para Melquisedeque, ali em Gênesis, capítulo 14 em diante, quando vencendo ali um combate de 5 reis. Então agora o que ele fez? Gênesis, começo do Velho Testamento na Bíblia, Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. É a Bíblia que fala, não é eu não, eu apenas falo do que está escrito aqui. Eu não falo de mim mesmo. A Bíblia, a palavra de Deus diz: se alguém falar, fala segundo o que está escrito na palavra de Deus. Tem muitos hoje criando versículos por conta própria, inventando, irmão. Existe muito cão guloso que não se farta com nada. Não há que chegue. Se colocar comida, ele come toda hora, irmão. Aí haja condição para manter esse bicho aí. Mas existem pessoas assim, cães gulosos. Logo nós vamos ver onde está escrito os cães gulosos, Isaías 56. Mas aqui 14 de Levítico está escrito assim. E também Abraão e Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Após a batalha que Abraão tivera ali com 5 reis, a qual Deus os entregou, os inimigos na tua mão, Abraão saiu ao encalço desses inimigos aí, desses 5 reis, com 318 criado na sua casa, que não conhecia estratégia de guerra, homens que era pastor de ovelhas, não enxergava nada, não entendia nada. Mas quando Deus está no controle de alguém que está fazendo as coisas certas, Deus é com ele. E agora Melquisedeque trouxe vinho para ele, pão, o abençoou, ele foi abençoado, vencendo seus inimigos. Agora o abençoou e disse: bendito seja Abraão, Deus do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos na tua mão. E Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque, em consideração àquele homem. Mas a Bíblia não cita que ele continuou a fazer isso, não. Ele deu uma vez só o dízimo de tudo. 7 e 4 diz assim, de Hebreus, outra vez, Novo Testamento, 7 e 4. Ele deu do despojo de guerra. Na verdade, se nós meditarmos, nós podemos observar que ele deu o que não era dele. Abraão já era muito rico antes de vir conhecer Deus. 318 criados a seu serviço. Considerando hoje alguém que tem essa quantidade de funcionário, um médio, um empresário bem sucedido. Aí Deus enriqueceu ele, mas será que Deus enriqueceu Abraão, que já era rico? Não, Deus não enriquece quem é rico, não. O homem faz isso, Deus não. Deus enriqueceu Abraão pela fé e mandou ele contar as estrelas do céu. Conte aí, ele não conseguiu. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são filhos de Abraão pela fé. E Abraão, o pai da fé, que é aquele que está em Cristo Jesus. Perturbado. Hebreus, vamos ler Hebreus. Novamente o livro de Hebreus. Aleluia! Sabemos que Deus, Ele aprova aqueles que pregam a palavra da forma que está correta. Hebreus
7:5. 7:4 de Hebreu. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abrão deu o dízimo do despojo. Ele deu o dízimo do combate que ele teve ali, despojou. Os inimigos estavam mortos e deu 10% a Melquisedeque. Porém, ele deu uma vez só, 430 anos antes da lei de Moisés. Alguém fala assim, mas a obra de Deus precisa de ajuda. Sim, é verdade. Ela necessita mesmo. Não é realmente sustentada por governo, porém é isenta de imposto. Mas o que nós dizemos que o dízimo foi abolido, mas a oferta está escrito, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Esta é a oferta nos dias de hoje, no tempo da graça, na lei de Cristo, não na lei mosaica. Na lei de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 9. Ou melhor, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua, Novo Testamento, 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, para ajudar a obra de Deus, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Cada um contribua segundo propõe no seu coração. Você tem que sentir no seu coração, e você agora determina segundo o seu coração de contribuir com oferta. Não é dízimo não. Dízimo é lei. A lei do dízimo foi abolido através de Cristo. Tudo que é lei já não é graça mais, é lei. Então a lei foi abolida por nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Implantou uma nova aliança, um novo testamento, um novo concerto. Dê o melhor para Deus. Muitos falam assim, dê o melhor, dê uma nota bem grande, não dê a oferta viúva não. Irmãos, ensinamento é errado. A viúva, ela deu todas as suas economias, mas ela, em termos de valor, ela não deu nada, irmão, umas moedinha. Aqueles homens da lei colocaram notas maiores, dinheiro maior, mas eles tinham muito dinheiro no seu bolso. Então eles deram um valor muito grande em termos de valor de moeda, mas em termos espirituais, de amor, ele não deu nada. Não com tristeza. Se alguém ofertar, não faça isso com tristeza, porque alguém obrigou ele a fazer. É espontâneo. Necessidade. A pessoa não tem nenhuma moeda, ele não dá nada, ele não tem condição. Ele está passando necessidade. E segundo hoje, nós podemos ver aqui os dízimos no dia de hoje, que é dinheiro que nunca foi. Então, ele não está em condição de dar não. Ele está em condição de receber ajuda. Ajuda. Ninguém pode coagir ninguém a fazer o que ele não tem vontade de fazer. Ninguém pode encostar aí na parede. Muitos têm usado a palavra de Deus para coagir, para extorquir e para entristecer muitos corações. Muitos têm se afastado porque se sentem envergonhados, porque alguém de lá os envergonha e ele fica chateado. Ele desvia. Se ele era drogado e Deus libertou, ele volta outra vez. Então ele vai em ministério e batiza outra vez. Ele estraga a sua vida espiritual. E esses homens um dia vão prestar conta. O diabo certa vez também, conhecendo a palavra de Deus como o diabo conhece, porque de lá ele veio, expulso de lá ele foi. Então diz Jesus, se tu és o Filho de Deus, se lança desse penhasco para baixo. Está escrito ali em Salmo 91 mesmo, que ele coloca anjos para te amparar, para te guardar, para te livrar. Deus ordena os anjos a te livrar. Está escrito, Jesus, está escrito sim, é verdade. Está escrito também que não tentará o Senhor teu Deus. Tem muitos aí que estão usando a palavra de Deus torcida para enganar muitos, e o diabo não foi diferente.
Tomem cuidado esse que faz tal coisa. Enquanto há vida, há esperança, há arrependimento. Uma vez morrendo no erro, mesmo sendo crente, não ganha salvação, perde-a. Podemos ler também 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 também, que fala da abolição. Muitos não entendem, irmão, essa parte de abolição da lei. Confunde a lei de Cristo, a lei de Moisés. Nós estamos hoje na lei de Cristo, nova aliança, quando nós estávamos desgarrados, como ovelha perdida no lamaçal de pecado. O Espírito Santo de Deus nos tirou e colocou na rocha que é Cristo. O Espírito Santo não nos ensinou a obedecer a lei mosaica, não. Ele nos ensinou, quando nos tirou do lamaçal do pecado, a lei de Cristo, esta que nós estamos vivendo no século 21, e continuará a ser assim até quando ele voltar para levar um povo zeloso de boas obras. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, que fala a respeito também da abolição, a qual ainda o Israel de hoje, como naquele tempo, estão mergulhados ainda no ensinamento do Velho Testamento, o véu sobre o seu rosto, e hoje nós pregamos a palavra de Deus com o rosto descoberto, com o brilho do Espírito Santo, daqueles que observam e vivem e pregam a palavra da forma correta, como está escrito, sem interesse financeiro, sem esperando retorno financeiro, sem interesse. A palavra de Deus, ela é de graça. Dai de graça o que recebeste de graça. E também não manda pagar para fazer a obra também, não. Não pode cobrar e também não pode pagar. Prega um lado bom, mas o outro lado não prega. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, diz assim, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 14. Mas o seu sentido, de que sentido? Qual o sentido que foi endurecido? O sentido de Israel, o sentido daqueles que guardavam a lei. Porque até hoje, o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Você pode sim ler o Velho Testamento, mas tem que separar, tem que entender o que foi realmente abolido e o que não foi. As ordenanças vêm da palavra ordem. Eu ordeno, eu dou ordem. Foi abolido muitas leis para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não é judeu, não tem obrigação segundo a palavra de Deus para as cumprir. Centena de lei abolida por Cristo na cruz do Calvário. Ela foi extinta para aqueles que está em Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 4 do livro de Romanos. Veremos o que diz aqui no Novo Testamento. O que significa isso? Romanos, capítulo 10, versículo 10, capítulo 10, versículo 6, versículo 10, versículo 4, diz assim, irmão. Aqui Romanos, o que diz a palavra de Deus? Está escrito assim, desta forma. 10 de Romanos e versículo 4 diz assim, a palavra do Senhor. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Crê em quê? Em quê? Crê em Jesus. Aquele que está em Cristo, para ele o fim da lei mosaica judaica, judaísmo, que é a mesma coisa, essa história, para que alguém não faça confusão, ela foi extinta através de Jesus Cristo. O fim da lei é Cristo para aqueles que andam na lei de Cristo. Mas se Israel hoje guarda a lei mosaica, porque não creram em Jesus como Filho de Deus, então eles agora têm que obedecer
todas essas leis judaicas e tem que irmão. guardar tudo. Nós aqui não prega Porque se denominação, for não. Tá certo. em uma Só ou prega a duas palavra de leis, Jesus. Amém. Tá não certo. será Eu também, só vou com a justificado. palavra. A palavra de Deus diz que a salvação São homens ela corajosos, veio através de Jesus. né? É para a glória de Não Deus. veio através da lei mosaica. Foi um período que Deus estabeleceu num tempo, naquela época. Mas que depois, vindo Cristo e morrendo na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, está ao lado direito de Deus. E quando ele derramou o teu sangue na cruz do Calvário, ele estabeleceu um novo conceito, a nova aliança, o novo testamento. Aleluia! É preciso que o mundo inteiro venha, não apenas conhecer a história, mas procurar conhecer a intimidade com Deus e agora passar a aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Existem hoje pessoas como cães gulosos. O que Deus quis falar em Isaías 56 acerca dos cães gulosos. Cão que não se farta. Quanto mais come, mais quer comer. Ganancioso, avarento, cão guloso. Naquele tempo tinha os cães gulosos que se preocupavam só com o vento. Não estava nem aí com o seu próximo. O que Deus quis dizer em Isaías acerca dos cães gulosos. O que ele queria falar acerca disso? Já no livro de Isaías, há 700 anos antes da vinda de Cristo ali em Jerusalém, a qual nasceu no Belém de Judéia e foi criado em Nazaré. 56 do livro de Isaías, quem são os cães gulosos daquela época, comparando com os cães gulosos de hoje. Que eu acho que é muito mais pior, é mais complexo, mais complicado. Diz assim, Isaías, Velho Testamento 56, versículo 11: e esses cães gulosos não se pode fartar, quanto mais come, mais quer comer, é insaciável. Eles são pastores que nada compreendem, não entendem nada, né? Os de hoje entendem sim, mas faz questão de enganar os outros. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Não se preocupa com a sal, não está nem aí se vai para o inferno, vai para o céu. O problema dele é cão guloso, que não se farta com nada e se enriquece ilicitamente. Jesus nasceu numa estrebaria, ele sendo rico lá no seu reino, ele nasceu através de Maria, gerado pelo Espírito Santo de Deus. E ele pregou o seu evangelho por 3 anos e meio. Ele não tinha residência fixa, se alimentava e se banhava na aldeia de Betânia, cujo amigo dele era Lázaro e suas irmãs Marta e Maria. Consequentemente, ele subiu ao céu e está à destra de Deus, mas ele não pediu dinheiro para ninguém. E tem mais, o apóstolo Paulo, ele tinha 2 descendências. Ele era da parte de mãe romana e pai judeu. Ele era romano, ele era um príncipe romano, era rico, falava vários idiomas, mas quando Deus o chamou para a graça, estudou na casa de Camaleão, aprendeu vários idiomas, era um príncipe romano, ele era Saulo até então, ainda não tinha se convertido, mas quando ele veio pela graça, a qual ele foi constituído por Deus como apóstolo de Jesus Cristo, e muitos questionavam ele, dizendo que ele era apóstolo, nada, ele diz: eu sou de Deus, não sou do homem não. E quando ele ali se tornou pobre, pregando o evangelho, ele fazia tenda para sobreviver, ele pregoava o evangelho de Cristo, ele não pregoava o ensinamento de Moisés, pelo contrário, ele ensinava e exortava. Ali em Gálatas, capítulo 3, em diante ali, ele fala: judeus insensatos e Gálatas, vocês, aleluia, vêm para Cristo, através do evangelho que eu tenho pregado, mas agora vocês estão retornando outra vez pelo antigo sistema judaico, quer ser escravo outra vez, quer servir esse evangelho de escravidão. Paulo, ele citou muitas vezes como ministério da carne. Por que ministério? Porque que Paulo falou
que a lei mosaica era o ministério da carne. Por que ele diz isso? Em Gálatas. Por quê, irmão? Porque o ministério, a geração de Moisés, o judaísmo, a lei de Moisés, foi gerada por um egípcio, por uma escrava de Abraão, que teve um filho cujo nome chamava-se Ismael. Ali veio através dele a lei de Moisés. Não poderia durar muito tempo. Teria que nascer um da geração, da linhagem de Isaac, a qual nós hoje, pela misericórdia de Deus, somos pertencentes dessa linhagem. Isaac, filho da promessa. Ismael não era filho da promessa. E alguém diz assim: lança fora a escrava. Ismael simboliza que lança fora a lei de Moisés e coloca uma lei perpétua, cuja lei chama a lei de Cristo. Essa que nós estamos vivendo. E sem essa lei de Cristo, sem esse caminho de Jesus, que na verdade caminho e vida, eu sou caminho, verdade e vida, ninguém vem ao céu não ser por mim, e não é pela lei judaica. Já naquele tempo tinha os cães gulosos, cão insaciável, faminto, estava com a barriga cheia, mas nunca se fartava, ganancioso, avarento, predestinado, mais chegado aos deleites do que as coisas de Deus. Paulo, ele bateu muito nessa tecla ali, ensinando as cartas de Paulo. Coríntios, Colossenses, Tessalonicenses. Se alguém hoje quer abrir um ministério para pregar a palavra de Deus, pregue baseado nas cartas de Paulo. Se alguém quer abrir hoje um ministério para pregoar o Evangelho de Cristo, igual o nosso irmão tem pregado aqui, pregadores, entre aspas, alguns sinceros. Se alguém quer abrir um ministério, pregue baseado nas cartas de Paulo. O apóstolo Paulo foi o único apóstolo que pôde, sob a autorização de Deus, de dizer: sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo. Abre um ministério e pregue baseado nas cartas de Paulo, de Pedro, Timóteo, Tiago, da forma correta. Ah, mas não vai encher muito a igreja, não vai encher muito, vai ficar pouca gente. Mas a Bíblia diz, Jesus diz na sua palavra: não tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, com sinceridade, falando da minha palavra, eu estou no meio. Ele não está preocupado com quem não, não. Ele está preocupado com pessoas que guardam e obedecem os teus mandamentos e não torce de a palavra de Deus. Prega da forma que o apóstolo Paulo pregou. Romanos. Vamos ler aqui, Números, capítulo 18, versículo 12. Números 18, versículo 12, Velho Testamento. 18 de Números. E versículo 12 diz assim: Velho Testamento. Velho Testamento. 18. E versículo, ou melhor, 26. Números, capítulo 18, versículo 26 em diante. Ou melhor, versículo 20 em diante. Vamos ler aqui a partir do 25. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falará aos levitas, dir-lhes-ás, quando receber os dízimos dos filhos de Israel, da colheita, da plantação, não está falando em termos de dinheiro, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, era dado aos levitas por herança, era dado aos levitas por herança. Nós podemos observar, irmão, e deles oferecei uma oferta alçada no dízimo. Os levitas receberam os dízimos das 11 tribos de Israel. Por quê? Porque os levitas, segundo a palavra de Deus, não tinha ordem de Deus na herança ali de Israel. Então Deus falou: dê os dízimos ali das 7 nações que foi em Canaã, que foi destruída, e ter 10% de todas as tribos, porque o levita não tinha herança desse saco ali, desses dízimos dali, porque ele foi escolhido para ser sacerdote.
para ministrar na casa de Deus. Mas quando eles receberam os dízimos ali, dado aqueles filhos de Israel, para as tribos de Israel, então agora eles pegaram 10% desses dízimos que foi dado a eles e deram os dízimos dos dízimos. Muitos hoje têm torcido a palavra de Deus. Você dá 10% do dízimo, se você ganhar 1.000 dá 100, e tira mais 10% do 100 e dá, que é dízimo, diz mentira. Não é assim que está escrito. Os levitas receberam os dízimos das 11 tribos de Israel, para eles. Então agora, Deus falou, agora pegue 10% desse dízimo que deram para você, e dê para a obra de Deus, revertendo em comida e alimento, e nunca foi dinheiro. Podemos observar também, falando outra vez de dízimo. Vamos voltar aqui, Malaquias capítulo 3 e 10, dando continuidade a mais um versículo, Malaquias 3 e 10, complementando mais ainda a palavra de Deus. E depois alguém vai perguntar, hoje dizem que aqueles que não dão dízimo são ladrão. Como é que você pode ser ladrão de uma coisa que você não roubou? Eu não quero dar algo para alguém. Eu não quero dar no sentido de dar. Eu vou fazer um B.O. dizer lá que você me roubou. Chega lá e fala assim, olha, ele me roubou. Ele prometeu 2.000 para mim, não deu. O delegado fala assim, roubou o quê? Não roubou nada. Ele prometeu, não quis dar, e daí o dinheiro é dele. Mas quem que era o ladrão de dízimo? Quem que era? Quem que era o ladrão de dízimo? O que desvia o dízimo? O que desvia? O que rouba? O que acontece hoje no nosso país? Tira nota superfaturada, dizendo que é um valor e o resto põe no bolso. Isso que são os ladrões. Desviam coisa que é dada aos levíticos, que é dada aos estrangeiros, que eles desviavam. Pegamos referência em que me roubais o Senhor no dia da oferta. Pegamos essa referência e iremos ali, em Neemias, Velho Testamento. Quem eram os ladrões de dízimo? Quem é os ladrões que desvia dinheiro público? Vamos ver quem são aqui, baseado na Escritura Sagrada. Quem era? Esses aí. Temos que pregar a palavra da forma que está escrito. Caso contrário, vamos dar conta naquele dia. Neemias, capítulo 13, versículo 1. Neemias estava ali no reinado de Artaxerxes, trabalhando para o rei Artaxerxes. Quando alguém ali participou da casa do tesouro ali, que trabalhava ali, participou a Neemias, que alguém estava desviando o dinheiro dos dízimos, da colheita, da plantação, do azeite, do cominho, do hortelã, das carnes bovinas, de ovelhas, desviando. Ele aparentado com Tobias, outro corrupto, estava ali tirando, que estava armazenado o dízimo na casa do tesouro e desviando, fazendo um quartinho no pátio da casa do tesouro. E tirando, levando para ele os dízimos e deixando os órfãos e viúvas passar fome na cidade. E os levitas, que eram assistentes da casa de Deus, os músicos, os cantores, estavam passando fome, porque existia ladrão ali, desviando. E ali Neemias ficou sabendo ali, em Jerusalém, a serviço do rei Artaxerxes, que alguém estava responsável por esse trabalho de armazenar dízimo e distribuir. Ele estava desviando. Ladrão. E naquele dia, lê-se o livro de Moisés, aos ouvidos do povo, achou-se escrito nele que os amonitas, moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram a Balaão para os amaldiçoar, antes que o nosso Deus, embora Deus o converteu em bênção.
Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, o sacerdote Eliasibe, sacerdote escolhido por Deus através de Moisés, para administrar na casa do tesouro, responsável, tesoureiro, ele está desviando os dízimos. Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa de Deus, você tinha aparentado com Tobias, o seu ajudante corrupto, e fizeram uma cama grande, onde antes colocava as ofertas, os manjares, o incenso, os vasos, o dízimo do grão, do azeite, que era ordenado aos levitas, era ordenado aos cantores e porteiros, que trabalhavam na obra de Deus, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 do rei Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar a licença do rei, e vim a Jerusalém, e compreendi o mal que o sacerdote Eliasibe estava fazendo, fizera para beneficiar os teus amigos, quanto hoje tem desviado dinheiro para beneficiar os seus parentes, seus amigos, fazendo uma câmara no pátio na casa de Deus, desviando os dízimos das colheitas para a sua casa. Esperto. Uma esperteza que Deus não aceita de jeito nenhum. O que muito desagradou Neemias, de sorte que lancei todos os móveis que ele desviara da casa de Deus com Tobias. E ordenando eu, purifiquei as câmaras, o lugar que é depositado os dízimos das colheitas, e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus, com as ofertas de manjares e os incensos. Também entendi que o quinhão dos levitas, ou seja, a ajuda dos levitas, os mantimentos que lhes eram dados, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido para a sua terra, porque estava passando necessidade, porque alguém estava roubando os dízimos. Aqueles que alguém dá oferta, ou alguém que ainda dá o dízimo e alguém desvia esse dinheiro, esse é o ladrão. Não é aquele que não dá, não. Mas muitos invertem esse texto bíblico. Então eu entendi que o magistrado disse: por que desamparou a casa de Deus? Porém eu ajuntei o restante do seu posto. Então todo Judá trouxe o dízimo do grão. Bom, não é dinheiro não, do mosto. Trouxe o dízimo do azeite aos celeiros. E por tesoureiro eu constituí sacerdote honesto para administrar as ofertas de Deus. Jesus certa vez disse, o apóstolo Paulo ali, no livro de Atos, após minha partida para Roma, aonde o apóstolo Paulo ficou 2 anos ali pregando a palavra de Deus, num cárcere domiciliar na sua casa. E antes dele viajar para lá, naquele navio em direção a Roma, sob o poder de César e o imperador Nero, ele diz assim: após minha partida, ou seja, minha morte, vão levantar discípulos segundo a sua própria vontade, não a vontade de Deus, e vão constituir discípulos após si, ensinando doutrinas de homens, torcendo a palavra de Deus. Esses aí são lobos com pele de ovelha. Mas o homem de Deus, o jovem de Deus, a mulher de Deus, tem a Escritura Sagrada na sua mão para discernir o que é certo e errado. Ele tem que ler a Escritura, ele tem que examinar a Escritura e pedir para o grande professor, cujo nome é o Espírito Santo de Deus, por excelência. Deus, irmão, ele não é que nem o diabo não, que ele arromba a porta, não. Aquele que buscar conhecimento de Deus não vai receber. Porém, ele tem um preço a pagar. Ele tem que levar uma vida de santidade. Ele não pode ser um homem obcecado em dinheiro, fazer a obra sem obter recompensa financeira. Ele tem que ser realmente um homem de Deus.
para ele ser titulado homem de Deus, é preciso que Deus o chame dele homem de Deus, não homem não. É preciso que o próprio Deus o chame. Você é um homem de Deus, porque você não torce a palavra de Deus. Você prega a palavra de Deus como está escrito, não torcendo, não querendo enganar o homem, mas enganar a Deus. Esse é o perfil do homem de Deus. E se quisermos alcançar a salvação em Cristo Jesus, é preciso que aqueles não adulterem a palavra de Deus. Adultério de corpo é grave, mas adultério da palavra de Deus. Jeremias 23 ali, Israel, conhecedor de Deus, da lei mosaica, ele sabia que a santidade tinha que prevalecer. A santidade, o adultério, o amor, honrar pai e mãe, a benignidade, a caridade, isso Deus não aboliu. Isso aí Jesus não aboliu da lei mosaica não. Está tanto no Velho como no Novo Testamento, mas muito se confunde quanto a isso. Quando ali alguém lê o livro ali de Mateus, capítulo 5, Novo Testamento, se confunde. O que Jesus aboliu no Velho Testamento, o que Jesus aboliu da lei de Moisés, o que Jesus não aboliu. Vamos ler aqui, Mateus, capítulo 5, a qual muitos têm se confundido. Quando diz ali em Romanos, capítulo 10 e 4, que o fim da lei é Cristo para a justiça daqueles que crê em Jesus. Então ele se confunde. Quando ele lê essa parte ali, será que a Bíblia contradiz em si mesmo? Será que um versículo anula outro? Não. Entendimento diferente, interpretação diferente. Cada versículo tem uma interpretação diferente. Tem também as concordâncias. Mas aqui está dizendo assim, Mateus 5, onde muitos se confundem, do fim da lei em Cristo, como aqui diz assim, o cumprimento da lei e dos profetas. A lei e os profetas foram até João Batista, e João está dizendo isso. Não cuideis que vim destruir a lei, aí que confunde muito, e os profetas. Eu não vim destruir, mas abrogar. Não vim abrogar, aborrogar, mas vim cumprir. Porque na verdade vos digo que até o céu e a terra se passam, tem um J no tio ser atirado, ou tem que ser cumprido. Aqui confunde. O que ele não veio abolir? Qualquer que violar um desses pequenos mandamentos será chamado menor. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e os fariseus, de modo algum alcançareis o céu. Ouvis que foi dito ao antigo. Está falando de antigo, está falando da lei de Moisés, os antigos. Não matará. Na lei também, não podia matar. Igual qualquer que matar será réu no juízo. Jesus não aboliu isso não. Eu porém vos digo, qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão, será réu no juízo. Qualquer que disser seu irmão louco, será réu no sinédrio. Qualquer que lhe disser louco, será réu no fogo do inferno. Portanto, se tu serem a tua fé no altar, e lembrares que tem algo com teu irmão, conserta-te com ele antes que venha ele a caminho. Concilia depressa com seu adversário. Em verdade eu digo que de maneira nenhuma sairá dali quando não pagar seu último cêntimo. Ouvis que foi dito aos antigos, na lei de Moisés, não cometa adultério. Jesus, na lei de Cristo, ele não aboliu o adultério. Era errado, pecaminoso. Tanto na lei mosaica como no Novo Testamento, ele não absolveu. Ele não anulou, Jesus não anulou o adultério não. Ele não anulou também a santidade. Ele não anulou a vaidade, não pode ser vaidoso. Pode adulterar, não, ele não anulou. Está na lei, está no velho, isso ele não fez. Isso aí, até que tudo se cumpra, nenhum tio dessas leis será tirado. Então confunde muito. Quando alguém lê ali acerca do dízimo e diz a palavra que Jesus aboliu, o dízimo que aboliu, foi abolido por Cristo, ele se confunde com esse versículo. Por quê? Porque pega versículo isolado, não examina a escritura no seu contexto, não conhece a fundo, pegando versículo isolado, não conhecendo o sentido anterior da história, da palavra de Deus, e se confunde e confunde a outro. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher delicada e desquite. Eu porém vou dizer que qualquer que repudiar sua mulher, não ser por prostituição, comete adultério. Não saiu do Velho Testamento,
não sair da lei mosaica também. Jesus não aboliu isso não. O que ele aboliu? O sábado. O sábado ele aboliu. Aboliu a Páscoa, que é a saída do povo hebreus do Egito. Em aniversário da retirada do povo hebraico lá do Egito, por Deus através das mãos de Moisés. Se você é judeu de nascença e guarda essa lei mosaica e não conhece Jesus como Salvador, então você está obrigado a cumprir essa Páscoa, que não é chocolate não, irmão. Isso aí não é não, viu? É carne assada, é erva amarga e pão asmo. Se quer cumprir essa lei aí, cumpra da forma como os judeus cumpriram, ou então deixe de cumprir isso aí e coma chocolate todo ano. Janeiro, fevereiro, março, abril. Esses falsos mestres vão pagar caro por ensinar errado. Naquele dia do juízo, vai levar à tona isso aí, e vai ser cobrado. Aí não adianta, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei leproso, em teu nome eu fiz maravilha, apartai de mim, vós que não conheço, porque vós praticar iniquidade. Adulterar a palavra de Deus é iniquidade. E toda iniquidade, disse Jesus, é pecado. Podemos observar na palavra de Deus, também no livro os levíticos eram ordenados a tomar o dízimo do povo, da colheita. Ele tinha ordem da parte de Deus através de Moisés. Que o dízimo hoje, na graça, isso que chamam de dízimo não é dízimo, nem pode ser, porque nós já lemos e entendemos aqui que ele era da lei mosaica e nunca foi dinheiro, era da colheita. As ofertas hoje são voluntárias, você dá segundo as suas posses, suas condições, mas muito os tem oprimido, tem colocado na cerca e tem aplicado retaliação. Jesus, Deus, não é a favor desse tipo de coisa. O fardo de Jesus é leve, seu jugo é suave, mas esses aí têm transformado o jugo de Jesus pesado, e eles nem com o dedinho querem movê-los. Isso aí já acontecia na época dos fariseus, os escribas, já tinha isso. Quantos fariseus escribas hoje dizem que é da lei de Cristo e não são? São na aparência, mas as suas atitudes não comprovam isso. São denunciados pela sua atitude, pela sua maneira de pregar, de forma errada, ainda dizendo que estão em Cristo, ainda estão na lei mosaica. Essas palavras que Deus colocaram no meu coração para dizer, agradeço a atenção de todos nessa praça aqui. Louvado seja Deus. Aqui está o irmão Jaime, que pregou aí a pregação aí a respeito do assunto dízimo, e esse vai para o YouTube lá do nosso irmão Sami Ferreira, e o tema desse vídeo aqui é o dízimo dos legalistas. Que Deus continue abençoando a todos, amém? Deus continue abençoando a todos, amém? Louvado seja Deus. Vem cá, irmão.